Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Está no ar a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje são nossas convidadas Mariana Lobo Vaz e Rita Poças, autoras do Pequenas Reivindicações de Liberdade, o novo podcast do Observador. Bom dia, bem-vindas. Bom dia. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Antes de mais, para nos ordem na casa, quem é a Mariana e quem é a Rita? Esta voz é a voz da Mariana. Boa. E esta é a voz da Rita. Nós vamos bem. identificando depois. Vocês não sabem onde é que se vieram meter, mas já vão saber. Pois não. Já sabem as regras desta rubrica das Manhãs 360? Mais ou Pontos, menos. 5 pontos se dissermos à primeira, Isso. 2 se pedirmos ajuda e Isso. acertarmos, Meu 0 Deus. se falharmos. Muito Muito bem. mesmo. A Mariana é uma Bravo, excelente bravo, aluna, bravo. meu Deus. Mariana Rita, pode quantas passar para o perguntas? lugar do João já. Isto podia valer uns pontos já, não? Não. Calma. Calma. São 5 perguntas, vamos à primeira. Vamos sim, e vamos começar já para avaliar quão bem conhecem a vossa produtora do podcast. Em que longa-metragem se estreou a atriz Beatriz Batarda no cinema? Vocês vão consensualizar uma Agora resposta, vocês não é? podem pensar algo Podem falando discutir. uma conversa. Não, Diz tu. Não, Diz tu. Diz tu. Não, eu não sei. Eu Eu vou- estou na dúvida entre os dois. É portanto, porque diz. a Beatriz era muito nova, ainda nem era Beatriz Batarda, era outro nome que ela usava. Numa E- longa-metragem, na estreia, numa longa-metragem. No Sim, filme. aqui era. Era Claro, mesmo era muito muito nova, nova. e por isso eu acho que o que eu estou a pensar já não é o Diz lá primeiro. qual é, Eu qual vou é? dizer, eu vou Não, depois. não Respondam, não conta respondem. ainda. Ainda não contam como resposta. Discutam. Podemos Depois discutir. podem deixar a O nome pergunta. errado que eu vou dizer é Alice. Uhum. Esse E é o teu é. Porque Ah, não. para ti Alice é Rita. um filme muito antigo. Certo. Eu, Diz, vai. eu não sei o Diz, nome, Rita. mas é ainda mais antigo do que o Alice. É mais com antigo. certeza. É mais antigo. É mais Beatriz antigo. É mais Moreno, antigo. não É mais antigo. Já E, tem uma mesmo, pista. e ela é mesmo pequenininha, é uma criança. É. É isso, é. É. Portanto, É não mesmo. é no Alice. Eu não me lembro do nome. Pronto, vamos Então- ter que pedir pistas. Então vamos pedir ia dizer, ajuda. tipo, Diz, vale é baseado num livro. É baseado num livro. Uhum. E Estás não é quase, português. estás Não. quase, Rita, Ah, não vai é lá. português. Não. Já ia dizer um mais posterior. Ai, Já sei eu não qual é que é. sei. Temos de pedir ajuda. Não, Vamos mas pedir podem- ajuda. podem falar. Vamos então às hipóteses. Vamos dizer Alice, Vala Abraão ou Tempos Difíceis? Vale Abrão. Vale, Brão. E não é na mesma. Isso é Isabel. Ah, não, Mas então. pronto, os tempos difíceis é o único que são. Sigam-se. Mas 3, podem- 2, 1. Vamos à resposta. Tempos difíceis. É. Tempos difíceis? Mil- Tempos difíceis. Mas estes pontos- 1988. Está Estes certo. pontos quase que nos São dois. retiram nós Vale Abrão próprios. Este- foi. É. Pois, não foi. Foi mesmo, Não foi. Do João acertaram Botelho. aqui por exclusão, por exclusão de Que partes. tristeza, desculpa, Beatriz. Em que medida é que a Beatriz Batarda vos ajudou e que marca é que deixa no vosso podcast? Porquê que ela existe neste podcast? Bem, nós conhecemos a Beatriz, ela foi nossa professora na ACT. Foi assim que a conhecemos e ela começou-nos a ajudar desde aí em situações diferentes. Mas quando começámos o podcast, as duas, a Mariana estava a trabalhar com a Beatriz e, portanto, havia um contacto assim direto. E na verdade a Mariana conta melhor esse momento de. Conversámos sobre É. o podcast. A Beatriz, acho que posso dizer que gostou da ideia. E a Off-Key Produções, que é a produtora da Beatriz, juntou-se a nós e deu-nos algum apoio na criação. Vocês estavam na fase dos rapazes giros? Ainda não Ainda tínhamos não. começado os Rapazes Giros, começámos essa temporada já com a Beatriz e a Off-Key. Criámos as personas Nana e Titi com o apoio da Beatriz. Que são vocês? Que somos nós, com, Já lá sim, vamos. Já com vamos twist. a essa. Com twist. E é nessa medida que a Beatriz se mantém muito presente, ajudando-nos também num apoio artístico. Não estou a dizer que este podcast é arte, mas num apoio criativo. Criativo, sim. Sim, e é aí que a Beatriz entra. A ajudar-vos a criar moldar. as vossas personagens, personagens, e a também a abordagem. técnica da entrevista, Sim. a abordagem. Exatamente. Exatamente. O que é que pode ser diferente, o que é diferente no que nós fazemos de outros podcasts e como é que não é só uma parvoíce, porque não é essa a ideia.
Embora possa parecer, eu vi nos olhares de todos agora, não é? Não é uma prejuízo. Pensei que era só. É mais do que isso. O que é que Nada pretendem? disso. O que é que pretendem então? Inicialmente pretendíamos só conversar as duas. Entretanto, essa ideia é um pouco fraca, não é? Conseguem perceber? Depende, não, Depende. depende. Não, aliás, Às vezes podcasts são conversa, sim, basicamente. não é? Duas pessoas a conversar é o que Claro. chega. Mas aqui a partir do momento em que decidimos ter convidados connosco, já não pode ser só duas pessoas a conversar, e decidimos convidar nos rapazes giros só rapazes ou só homens. O que pretendemos, eu gostava de não clarificar, gostava que quem ouve pudesse perceber o que é que significa Sim. duas jovens raparigas. Não gostamos de dar muitas explicações acerca Sim. daquilo que fazemos. É. Preferimos que quem Que nos vão ouve ouvir. que tente Tira as suas decifrar. conclusões. Muito Muito bem. bem. Muito Vão 2 pontos. Dois bem, pontos. dois pontos. Bem, então vamos aqui Vamos à à próxima segunda pergunta. Qual é o título do filme de 1991, vejam lá, que valeu nomeações para o Oscar de melhor atriz às duas protagonistas, Susan Sarandon e Gina Davis? Pronto, podemos pedir ajuda? Não posso ideia. Vamos Podem, pedir ajuda. Querem Ah, pedir pedir ajuda? Pedir ajuda? Vamos. Vamos lá. Então, Liga de Mulheres, Mulheres à beira de um ataque de nervos ou Thelma e Louise? Titi, vais ser tu a arriscar nesta. Eu vou dizer Thelma Rita. Luís. Está Muito bem. certo, Thelma e Louise. E diz muito bem. Por E tem acaso- de ver o filme. Já Tem de ver perceberam? o filme, É é Tem de ver. verdade. São, É verdade. e são duas protagonistas. Nesse ano, por acaso, o Oscar de melhor atriz foi para a Jodie Foster pelo Silêncio dos Inocentes, mas Também aqui fantástico. temos duas atrizes com dois papéis muito fortes. Vocês estão a começar as vossas carreiras. Qual é a vossa impressão? O que é que agora é a percepção? Qual é a vossa percepção? É fácil encontrar bons papéis fortes para as mulheres ou isso ainda é um bocadinho Em difícil? Portugal ou no mundo? Vamos começar por aqui. Como podem ver, nós estamos em todo lado a fazer papéis. Não é muito fácil, acho eu. Há muitas atrizes a começar, principalmente, e há muito pouco mercado, vou dizer assim. A indústria é muito pequenina. E vou dizer uma coisa: no outro dia fui à estreia de uma série e saí a pensar assim: meu Deus, mais uma série sobre protagonistas homens, sobre histórias de homens do passado, papéis muito interessantes para os homens, e as mulheres estavam sempre a fazer o mesmo, não é? Normalmente as séries fazem muitas séries dos anos 70 ou 80 e, portanto, as mulheres têm sempre aquele papel de dona de casa, ou mãe, ou prostituta que alguém encontra, e, portanto, às vezes fico um bocadinho revoltada. Pronto, aproveito aqui a rádio para dizer Já isto. conversámos também as duas sobre achamos nós, é uma percepção também, mas uma crescente atenção para que haja maiores e melhores personagens para mulheres e que muitas vezes são escritas por homens, porque são eles que estão a escrever grande parte do que acontece. E nesses casos vê-se também então há um envolvimento entre as duas mulheres, mesmo que seja uma irmandade e uma sororidade, mas que leva a um beijinho, a uma atração que se confunde, e por isso existem mais, mas não é ainda igual, e há um quê de somos mesmo assim sempre, quando somos amigas, ou quando somos irmãs, ou quando somos mãe e filha. Portanto, é assim que nós... Uma intimidade mais profunda. Quais são as vossas referências? Quais são uma atriz ou duas atrizes que vos enchem as medidas? Podemos começar pela Beatriz Batarda e não é nenhum... Não é uma contrapartida. claro. Não é uma contrapartida, é por isso um sonho também a Beatriz estar connosco neste podcast, porque para mim é a melhor atriz da geração dela em Portugal, e por isso podemos lançar já este nome. Em nomes mais jovens, a Madalena Almeida, Sim, a Rita Cabasso, falando em Portugal, estamos de acordo. a Patrícia André, não tão jovem, não tão ali Sim. no meio, são... São referências já para vocês. Sim. Sim. Boa. 4 pontos. 4 pontos. Vamos avançar para a terceira pergunta? Eu tenho mais uma pergunta, mas depois eu deixo que os homens também falem aqui neste estúdio. Obrigado. Como É é que para vocês verem o que é que nós fazemos. Ainda bem falar depois. a luta tem de Sério? começar. Como é que se chama o heterónimo de Fernando Pessoa, aquele que era o poeta, futurista, engenheiro naval, entre outras coisas, autor do poema Tabacaria? Álvaro de Campos.
Está certo. É, estava a verdade. Bem, assustei-me imenso. Eu aqui um silêncio. E eu assim. Nós estávamos à espera da confirmação da Mariana. Desculpa, eu quando está certo não vale a pena sequer olhar. É isso. Não olhas para Está mim. certo, está certo. Esta questão Cinco dos pontos. heterónimos tem a ver, agora vamos lá, à Naná e à Titi. É uma espécie de heterónimos, aquilo que vocês criaram. Sim, eu acho que. Seguido de Fernando Pessoa, é um bocadinho difícil dizer que sim, que é heterónimos. o que Mas nós têm criamos. também uma identidade, uma história. Tem uma identidade, uma história que se mistura com a nossa. Há muito do que dizemos que é a nossa biografia, há muito pouco do que dizemos que é a nossa opinião verdadeira acerca dos assuntos, e é muitas vezes para favorecer um diálogo com a convidada agora, e não tanto para nós brilharmos sobre quais são as nossas grandes opiniões acerca dos temas trazidos pelas convidadas. Por isso é uma grande mistura entre nós, entre o que nós gostávamos de ser, às vezes também, Sim, não é sim, só, sim. não é tudo mau. Às vezes o que gostávamos de ser, e é libertador podermos dizer É uma espécie de biombo também para não se exporem tanto. sim, Talvez. E porque qual é o interesse daquilo que nós temos para dizer? E isto não é uma falsa modéstia, ainda não é suficiente o que nós fizemos e o que sabemos para termos um podcast em que nós partilhamos o nosso ponto de vista acerca de temas. Parece-nos que tem de ir um bocadinho Podia além ser. disso. Então, mas podem ajudar-nos a apresentar a Naná e a Titi? Quem são elas? Podemos temos que apresentar-nos ouvir uma os à outra ou podcasts. não? O que é que achas? Parece-me um ótimo modelo. Ok. Um outro exercício. Pode ser. Então, a Nana, eu acho que é. É a Nana, não é a Naná. Peço desculpa. Nana. Estava a dizer mal. De Mariana. À vontade. Chama-se Pequenas Reivindicações de Liberdade, portanto é como queiram. Sim, sim. A Nana tem assim, eu vou dar assim uma imagem para quem nos está a ouvir lá em casa. Tem assim um foguinho na barriga que de vez em quando sai pela boca, nas mais diferentes formas. É atiçada, quente, dada esse foguinho, tem opiniões ferozes, prontas a dizer na hora. Muitas vezes podem estar certas ou erradas, mas muitas vezes estão certíssimas. E quando vê um convidado assim, pronto, com uma beleza diferente, seja ela exterior ou interior, ela não se vai deixar ficar. A Rita parece que tinha preparado esta apresentação, não era? Agora para responder Foi a ela que isto. sugeriu que se apresentassem uma à outra, não? Não, por acaso Não fui foi eu. feito tu. Nunca pensei que isto acontecesse. Disse imensas metáforas más, mas disse, não Pois foi? foi, na linha de Fernando Pessoa, é só Claro. que podemos imaginar. A Titi é, por outro lado, será que elemento é que tem na barriga ar? Quer dizer, um ar que também sai pela boca e que não é, e é apenas metafórico, não há nada de biológico aqui, porque gosta muito de pensar sobre os temas. Tal como a Rita, na verdade, e quando chega acerca do qual não tem a certeza, podemos ver sempre na cara dela. É uma vantagem de agora filmarmos, embora só publiquemos pequenos certos, podemos ver sempre na cara dela a dúvida, e não tem vergonha da dúvida e de perguntar, e de expor a mesma frescura que tem, mas num tom mais leve, mais matreiro, uma coisa que não estávamos à espera que acontecesse, e de repente a Titi surpreende-nos com uma metáfora como o fogo da barriga. Concordas? Está bom? Está próximo? Tá. Vocês ótimo, revêem tá isso na ótimo. descrição da outra? É um bom exercício este. Eu revejo-me na descrição da Rita, sim. Em relação à Nana. Sim. Pronto, já não sei. Nós à daqui a espera anos. agora de Podemos um contar as pequeno vossas idades, conflito. não é? De uma mud fight. Podemos contar as vossas Podemos idades. dizer as nossas idades. Eu tenho 26 anos. Eu tenho 27. 26, 27. Muito bem. Vamos em frente? Vamos? Vamos. 9 Estamos pontos. com 9 pontos, 9 não é? pontos. Então vamos falar de pequenas reivindicações de liberdade, não é? Na luta pelos direitos das mulheres há um acontecimento famoso, em 1968, que passou pela queima de sutiãs, dos sutiãs que as mulheres traziam vestidos, numa manifestação onde estavam cerca de 400 ativistas. Ativistas do movimento da libertação da mulher. A pergunta é, em que país é que ocorreu esta queima de sutiãs, se quiserem? França. É uma boa hipótese, de facto. Estamos a discutir com a Rita, discutir, não é? claro. Não é a resposta Quando for a final. resposta Estamos a final, conversar. pois é. Ainda não é? estamos a conversar. Então. Pronto, já eliminámos um. Vamos eliminar. Sim. França também estaria no meu leque de opções. Pronto, isso é muito conhecido, não é? Mas É muito conhecido, de que facto. chatice. Vou dizer e nós não sabermos. Eu acho que Estados Unidos. Estados Unidos?
Ai, Não Estados sei. Unidos é a vossa resposta? Se é com esse entusiasmo, Não acho que sim. Se foi com esse entusiasmo, Está sim. certo. Está certo. Está certo, foi em Atlantic City, mais precisamente, e a manifestação foi feita à porta do local onde ia ocorrer o concurso daquele ano da Miss América, e foi um protesto. Vocês, com 26 e 27 anos, como é que se posicionam em relação a este tema? Acham que a vossa geração já tem ali aquela base de direitos e de igualdade adquirida, ou ainda há muito, muito para trabalhar? Há pouco já falámos do acesso à profissão, se quiserem, de atriz. Quem é que começa? Estamos as duas a pensar, não é? Eu ia já dizer que dentro da percepção pode haver essa percepção de direitos adquiridos, porque parece, assim, à partida, num primeiro olhar, que podemos fazer tudo com igual liberdade, mas depois na prática não diria que a nossa geração acredite que estes direitos são adquiridos e que há uma paridade. Ainda sentem necessidade de sair à rua para reivindicar esses direitos? Ou outros? Sim, de alguma forma. Ou seja, sim, acho que sim. Há muitas questões que estão a acontecer no mundo, seja em relação ao aborto, seja. Portanto, há muitas questões que estão em cima da mesa e que não podemos esquecer. Portanto, acho que não. Sentimos que temos direitos adquiridos, mas que não estão seguros, de alguma forma. Na lei, de alguma forma, mas depois. Sim, mas são muito frágeis e se calhar além de ir à rua sim, em momentos concretos da história, se calhar este é um deles que o que está a acontecer, mas se calhar fazer um podcast em que nós achamos que dentro do que está ao nosso alcance e que tem um lado de muito ridículo, mas é cada uma e cada um o que é que pode fazer para mostrarmos que sim, que queremos pôr em prática esses direitos, que eles têm de existir, que não vamos deixar que alguém chegue e que nos impeça de os cumprir. Se for caso de ir à rua, mas não esperar só por esses momentos em que temos de sair todos os dias a praticá-lo. Mas o vosso podcast é feito também com essa consciência de que o papel da mulher é uma conquista permanente? Sim, sem dúvida. Não queremos nunca que seja uma coisa moralista, portanto, por isso também não queremos explicar tudo, por isso é que também temos as nossas personagens, mas sim, claro, isso está presente em nós. Eu acho que quando tentamos fazer alguma coisa com isto é sempre com esse pensamento em Porque é difícil, porque observamos não só na nossa vida como nas mulheres à nossa volta, as que vieram antes de nós principalmente, a dificuldade que foram tendo ao longo do percurso, e as atrizes em particular, tantas histórias que se ouve, tantas que têm de se comportar de outra maneira para terem acesso a isto ou aquilo, por decisão ou por imposição, e gostávamos que pudesse ser diferente. Claro. E ali no nosso Vocês espaço. sentem-se de alguma maneira inspiradoras? Recebem muito feedback do vosso trabalho, do vosso podcast? Bem, inspiradoras é uma palavra muito forte. Não sei se eu inspirei alguém na vida, mas recebemos às vezes. Mas sentem que a vossa voz faz a diferença ou pode fazer a diferença? Sim, ou não é? está a fazer a diferença? Acho que sim, temos mensagens de ouvintes, mulheres e homens, que muitas vezes nos mandam coisas que, obrigada por terem falado disto em específico, ou também gostava de entrar nessa conversa, e isso é interessante. Ou, às vezes meti pausa para vocês estão a falar e eu meto pausa no áudio para pensar também sobre isso, e são coisas que nos deixam contentes, muito contentes. Vocês fizeram antes o Rapazes Giros? Sim. Notaram, só com rapazes, homens, notaram que há uma diferença de olhar para o mundo entre rapazes da vossa idade, direi eu, e vocês? Os rapazes não eram todos da nossa idade, Mas tivemos sim, várias gerações, claro. mas havia muitos jovens, sim. Os rapazes muitas vezes eram postos numa posição talvez de maior desconforto, em que nós é que estamos a ser indelicadas ou mais. E a grande maioria gostava de estar nessa posição, por isso, além de o olhar acerca do mundo, porque aí é claro que há muitos pontos que se encontram, encontramos também muitos que se apercebem de um olhar que foram tendo até agora e que se policiam e tentam ir mudando, o que é muito bom, mas além disso, um desconforto que, se fosse ao contrário, não só não seria possível, porque já acontece tanto na vida. Os rapazes não estão habituados, e os homens em geral, não estão habituados a ser o alvo do olhar Não, das se mulheres. gostam. E acabam no por geral. gostar, foi isso que nós Ficam percebemos. bem, estas miúdas acham-me uma graça, eu sou lindo morrer. E saem de lá com um ego. E se fosse ao contrário, nós ia ser mau, ia ser constrangedor, ia ser talvez se calhar abusivo. nem podia passar. Não podia passar porque era a realidade. E ali é um mundo, naquele momento em que estamos a gravar, é um mundo que não é realidade e em que todos estamos de acordo com o que se está ali a passar.
no fim de contas é divertido, mas pode ser que alguém ouça e pense que estranho uma rapariga estar a dizer isto a um homem. Sim. Exato. Engraçado. 14 pontos. O João Miguel, podiam ter convidado o João Miguel. Não, eu ia para- dizer que falharam, porque ficaram 3 rapazes giros por convidar. Mas querem ver uma amostra? Querem uma pequena amostra do que nós somos capazes de fazer? Queremos. Não. Não sei. A casa ficou contente com a ideia. Não, eu ouvi, não ouvi todos, mas ouvi Claro, alguns e temos pouco percebi que tempo. era muito fora. Muito estranho, muito fora de contexto. Olha, vamos à última pergunta, portanto já tem 14 pontos. A pergunta é: qual o salário líquido da vossa última convidada, que está no título do episódio do podcast? 3.000, 2.500 ou 2.000 euros? Mas nós não Então já precisávamos de dessas opções Já para deu esta. tudo. Já Muito dessas amiguinho. opções. João Pois Miguel é, foi muito opa. amiguinho. Olha, Mas- esta mas- conversa dos Agora rapazes vai giros ser já cinco ficou, pontos. deixou-me Agora vai ser refletir. já 5 Pois pontos. é. Vou dar, É vou dar, tá 2.000. bem. É Exato. quanto? Claro. 2.000. 2.000. está Aquilo certo. que foi afirmado. Não podemos aqui pôr Pois, as mãos pois, no pois, fogo pois. acerca E do com que... isto chegam aos 19 pontos. Daquilo que foi é afirmado. ótimo. És uma pessoa desconfiada. Não sou Não. desconfiada, mas os factos alternativos... Mas, Não sou desconfiada, Mas... olha, mas há complexos em se dizer quanto é que se ganha hoje em dia? Sim, vocês sabem todos quanto é que ganham em Não. relação uns aos outros? Não. 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 Mas é um dos últimos tabus, isso vocês têm razão. E É, podia ser bom para todos. Não sei, alguém podia sair daqui chateado. Se calhar. Provavelmente. Alguém podia achar injusto em comparação com os outros, mas podia ser importante para que o observador e todos os outros sítios, mas neste caso o observador, pudesse garantir e também repensar porque é que eu pago mais a este que àquele, porque é, é por causa do currículo, é porque trabalha mais horas, é porque faz um trabalho de facto extraordinário, muito melhor do que os outros. E nós não falamos. A vossa geração não partilha quanto é que ganha. Vocês, nas vossas conversas, Eu acho que agora, um bocado, na nossa área, ainda mais, nós também É. falámos disso no podcast, porque é bom ter noção. Eu antes até tinha vergonha, porque eu achava que estava a receber sempre menos do que toda a gente. Sim. E até tinha medo de ter essa conversa, mas foi muito bom tê-la, porque é bom eu ter a noção. então descobriste que saber ganhavas exatamente. mais. Não, ganhei menos muitas vezes, mas isso parou. Agora tenho os Sim. meus Mas porquê mínimos é que acham que temos esta dificuldade? Ou se não é também uma forma de proteção? De não ostentar. Sim. Eu acho de que há se proteger de alguma Pode haver forma. um medo da ostentação no caso das pessoas que acham que recebem mais do que as outras e não só não se quererem impor também. Há um lado de vai ser constrangedor. Agora há aqui um que recebe muito mais do que os outros. Vai ser estranho amanhã gravarem programa todos E juntos. pensar, mas o que é que os outros têm a ver com isso? E o que é que os outros têm a ver com isso? Mas podemos estar a prejudicar toda a gente se não partilharmos, porque se há um que ganha muito mais do que os outros e os outros não fazem ideia, também nunca vão ter uma conversa com a direção dizer parece-me que o trabalho que eu faço aqui Mas devia ser uma Uma política questão da de empresa. justiça e Claro. Claro. Não sei. Não sei, porque Não, é isso. Não é não, suposto talvez criar não. mau Não ambiente sei. entre os Mas trabalhadores. podemos não é? começar É em mais famílias, sobre quem em tem... amigos, em eu saber se a Rita tem uma proposta para um trabalho e eu tenho a mesma proposta e por algum motivo estamos a propor valores diferentes. É porquê? Porque o meu valor é diferente, porque a minha agência não fez um bom trabalho, porque estão a tentar o que for. E isso faz com que toda a gente, eventualmente, não só aumente ou que fique toda a gente de forma mais justa. Muito bem. Os ouvintes lá em casa devem estar a perguntar. Então, e afinal, quanto é que ganham as atrizes? Um dia de trabalho, quanto é que é pago? Um dia ao dia, não sei dizer, mas varia muito em teatro, Sim. cinema, televisão. Sim. Televisão publicidade é muito bem paga. Sim? Depende. Tenho a dizer que Se comparares com o teatro, ganhas Sim, num sim, dia sim. que ganhas num mês quando é mal pago. Quando a Exatamente. publicidade é mal paga. Eu digo que a começar, para dizer valores, são pagas à sessão. Trabalho em televisão e em cinema. Portanto, paga-se o dia, quer se trabalhe 2 horas ou 12 Ou horas. Sim. E portanto, quando eu comecei, os primeiros trabalhos que eu fiz foi entre 150 e 200 e agora talvez Dia. tipo dia e depois 300. Eu acho que são valores. E é só mesmo difícil para passar. acabar, no teatro 1.000 euros por mês, ou até eu agora vou ter no verão uma peça 800 euros por mês entre Porto e Lisboa. Muito bem. Mariana. Muito bem, não, Rita. muito pouco. Não, muito bem, não temos mais tempo. Com apoio da DG Artes. Ouçam o Pequenas Reivindicações de Liberdade, o novo podcast do Observador, da Mariana Lobo Vaz e da Rita Poças, Nana ou Naná e a Titi. Foi um gosto, muito obrigado. Sejam Obrigada, bem-vindas, Bom sejam dia. bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.